Amém. Obrigado, minha querida. Feliz sábado, minha amada igreja. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos aqui presentes. Amém. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, Deus de amor, Deus de infinita e misericórdia, louvamos o teu santo nome, Pai querido, por estar na tua casa, em tão boas circunstâncias. Pai querido, viemos aqui para poder ouvir a tua voz. Tu sabes que eu mesmo não tenho nada para passar para a sua igreja, Senhor. Porque se o seu Espírito não for comigo, será tudo em vão. A sua palavra ela não terá vida e ela não irá adentrar nos corações para produzir os frutos tão necessários, Senhor, para que haja transformação e mudança de vida através dos méritos de Cristo Jesus e pela influência do seu Santo Espírito. Então, Pai, que me use nesta manhã. Sou um miserável pecador que careço de Ti, Senhor, assim como eu careço do ar para respirar e continuar vivendo. Fale a Tua igreja, Senhor. Abençoe ela com a palavra vinda do Teu trono de graças, para que ela, Pai, produza na sua igreja aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, essa semana foi uma semana muito difícil, né? Nós ficamos sabendo em relação ao nosso querido irmão Arthur, o que aconteceu com ele. Oramos desde o sábado passado por ele, intercedemos. Durante toda a semana, nos nossos momentos de oração, nós pedimos por ele, pela sua saúde, para que Deus tivesse misericórdia, e o milagre não veio. Deus, ele conhece o final desde o princípio, e ele achou por bem as coisas acontecerem da forma como ele assim quis. Nós não entendemos, mas fizemos a nossa parte, que é orar e pedir a Deus misericórdia, perdão, e que o nosso irmão fosse restabelecido. Também vários irmãos nossos são cometidos de enfermidade, né? Principalmente uma gripe que anda causando muito estrago na vida de muitos irmãos. Um deles também nós passamos a semana inteira orando, que foi a família do Rafael, da Vitória, até o pequeno Arthur também. Eu não sei o caso da Maria Luísa, né, se ela também está gripada, mas também a semana toda foi cometido de enfermidades. Também nós tivemos aqui o filho, né, do Alexandre, não pôde estar aqui também, porque também está meio gripado. Eu também ontem já comecei a sentir alguns efeitos, eu tomei uns remédios para cortar, e graças a Deus eu estou aqui hoje para a glória de Deus. Então essa semana foi uma semana muito difícil, uma semana de lutas, uma semana de tristeza, mas a vida segue, irmãos. E uma coisa que eu tenho guardado no meu coração, sabe o que é, meus queridos? Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nada foge aos seus desígnios. Muitas coisas que acontecem não entendemos, né? Eu não entendo porque quando eu comecei uma vida de oração, a minha vida montou de cabeça para baixo. Tudo se voltou para mim, mas eu falei, Senhor, eu creio no que está escrito, eu vou perseverar nesse caminho. Mas as provas têm sido tão grandes e tão intensas que eu falo, Senhor, eu não sou tão forte como os santos do passado, me ajuda. Mas uma coisa que traz paz ao meu coração, sabendo que Deus está no controle, como o Alex falou no texto da nossa querida irmã White, que diz uma coisa muito interessante, irmãos. Cada provação que Deus permite que aconteça com os seus filhos, ela é o que, Alex? Medida e pesada. Deus não nos deixará tentar acima o quê? Dos nossos limites, acima das nossas forças, porque Ele é fiel. E eu fico sabendo da vida de muitos santos aqui da igreja de Marechaué, o que eles estão passando.
E eu falo, Senhor, tenha compaixão e tenha misericórdia, porque se o Senhor não tomarmos pelas mãos, o que será de nós? O que será de nós, meus amados irmãos? Infelizmente, nós fazemos um plano e Deus faz outros, né? A nossa intenção era estar aqui durante 10 dias, né? Era reunidos da igreja, né? Mas por ser uma semana difícil, foi possível isso, sim ou não? A começar pelo tempo, irmãos. Deus ele tem permitido o tempo ficar da forma como o tempo está, para que a sua igreja possa perceber que algo está o quê? Normal ou anormal? Como pode um mês de verão ser tão chuvoso assim? Algo está acontecendo, irmãos, e tenhamos a convicção de que o fim de todas as coisas está às portas. Irmãos, como o fim está próximo e Deus está no controle da sua igreja, Ele preparou o quê? 10 dias de clamor, 365 dias de oração para falar sobre a pessoa de quem? Espírito Santo. E por que o Espírito Santo de Deus é tão importante? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2, e vamos entender um pouquinho do que o Espírito Santo ele irá fazer. Joel capítulo 2 é um capítulo grande, né? E ele fala algumas coisas muito interessantes. E diz assim a palavra do Senhor: toquem o quê? A trombeta aonde? Acharam? Joel capítulo 2. Depois de Daniel, Oséias, vem Joel, depois Amós, Obadias, Jonas. No Monte Sião. E deem a ele o quê? O alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, Ele está próximo, e é dia de trevas e escuridão, dia de densas trevas. O porquê que o dia do Senhor é um dia de trevas? Porque é um dia de acerto de contas. Eu me lembro, irmãos, que quando a Joelma, do Calypso, né, ex-Calypso, ela teve um sonho da volta de Jesus Cristo, e ela dizia que ela viu os céus como se estivessem em convulsão. Já viu quando está aquela nuvem negra e fica uma corrente de vento muito forte e parece que o céu está em completa agitação? E ela teve essa visão da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que irá acontecer com a terra. Diz que é dias de trevas, é dias de acerto de conta. Então será um dia alegre para uns e muito triste para quem? Para outros. Só que a palavra de Deus diz que o povo de Deus é um povo grande ou um povo pequeno? O livro do Apocalipse ele diz uma coisa muito triste, que parece que o mundo inteiro aceitou a marca e o número da besta. Irmãos, se hoje, com toda a liberdade que nós temos, é difícil ir à igreja, imagine quando o mundo inteiro estiver desabando sobre nós. Alex, qual é o empecilho que nós temos para estar aqui hoje? Tem alguma perseguição? Tem algum impedimento? Tem alguma autoridade que está impedindo? E diz aí, meu querido. Ainda não. Ainda não. Se então hoje que nós temos toda a liberdade para estar aqui, o maior empecilho que nós estamos tendo somos nós mesmos, imagine quando o mundo estiver desabando sobre nós. Porque no mundo, irmão, já tem pessoas que estão sentindo esses efeitos. Aonde? Na Coreia do Norte, em países muçulmanos, na China também já se levantou, em outros lugares espalhados ao redor do mundo. Então, nesse dia de acerto de contas, olha o que a palavra de Deus diz. Diante dele, no versículo 10,
a terra treme e os céus se abalam, e o sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a sua voz diante dos seus exércitos. Quais são os seus exércitos? Aqui da terra, porque o dia do acerto de contas é onde? É aqui. Então, quando Deus fala, o que acontece com as estrelas? Elas param de brilhar. Tudo acontece porque a voz do Criador dos céus e da terra. Então ele diz uma coisa muito interessante, no versículo 11, no finalzinho: sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor, e quem poderá suportar? Mas Deus, ele nos ama, e olha o que ele diz no versículo 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Converta-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto o mal que havia anunciado. Que coisa maravilhosa, irmãos. E por que eu estou lendo essa parte aqui? Porque nesse dia de acerto de contas, ele pede para nós fazermos o que eu acabei de ler. Olha só, ele diz algumas coisas muito interessantes. Convertam-se a Ele, convertam-se de todo o coração. Jejum, choro, pranto. Rasguem o seu coração e não as suas vestes. Por quê? Esse dia de acerto de contas, ele é terrível. Sim ou não, irmãos? E aí, o que Deus espera do seu povo? Isso que nós lemos aqui agora. Então vamos lá. Por que, irmãos? Olha só, Deus, ele tem o quê? Uma promessa muito importante para dar ao seu povo. No versículo 23. Quando o seu povo, ele fizer tudo aquilo que eu acabei de ler, olha só, filhos de Sião, alegre-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará a chuva em justa medida. Irmãos, o que é justa medida? É tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que você precisa para você executar o quê? O seu trabalho. Então ele diz assim, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas são, que chuvas é essa? Chuva temporã. A chuva temporã era necessária para o quê? Do povo da Palestina. Era uma chuva que caía para fazer o quê? Para fazer com que a semente da palavra de Deus, ela o quê? Germinasse e ela crescesse. Só que a palavra de Deus, ela fala de uma segunda chuva. As últimas chuvas, que são, que tipo de chuva é essa? As chuvas seródias. E essa chuva seródia, ela faz o quê? Ela amadurece o grão para a colheita. É por isso que no livro do Apocalipse, Jesus Cristo, ele aparece com o quê? Com uma foice afiada na mão, dizendo o quê? Chegou a hora da colheita, chegou a hora da ceifa. Porque na época do povo, da época dos patriarcas, era o quê? Tudo muito manual. Então a colheita não é com máquinas que é feita no dia de hoje. Era o quê? Com a foice. Agora, irmãos, Pedro, ele diz no livro de Atos, capítulo 2, vamos lá abrir o livro de Atos, capítulo 2, olha o que o apóstolo Pedro, ele diz. Atos, capítulo 2. No versículo 16. O que Pedro ele começa dizendo aí? O Espírito Santo havia derramado, as pessoas ali estavam atônitas, porque quando o Espírito Santo é derramado, a igreja se enche de quê, irmãos? Irmãos, quando o Espírito Santo é derramado, a igreja se enche de quê? De poder. De poder.
Poder para se engrandecer? Não, poder para fazer as maravilhas de Deus. Então, olha o que acontece aqui no versículo 16 de Atos capítulo 2. Mas o que está acontecendo aqui, Pedro diz para aquela multidão, porque alguns estavam achando que eles estavam bêbados. Então ele diz o seguinte, olha só, mas o que está acontecendo aqui foi o que foi dito por meio do profeta Joel, que diz que nos últimos dias o Senhor Deus derramaria o seu Espírito sobre o quê? Toda a humanidade. Agora, irmãos, o que está escrito aqui, pelo menos na minha Bíblia, no livro de Joel, está falando para que dias? Nos últimos. Então essa promessa que aconteceu com ele foi uma chuva pequena, porque a intensidade da chuva ela deveria cair quando? Hoje, agora. Por que hoje e agora? Hoje é o momento em que a geração se encontra mais o que? Debilitada. Eu me lembro que um pastor ele fez uma analogia, ele fez uma comparação muito interessante, irmãos. Sabe quantos anos nós temos de pecado no mundo? Cerca de 6.000 anos de pecado. Um exemplo, cada ano de pecado é como se eu pegasse uma folha e fosse tirar uma xerox. Daquela folha original saiu uma xerox. Daquela xerox eu pego e tiro uma xerox. E assim sucessivamente. Imagine, irmãos, ao longo de 6.000 cópias, como aquela cópia ela estaria. Eu me lembro, irmãos, que quando eu trabalhava na cidade, foi o meu primeiro trabalho, e eu ia muito ali na UFRJ. E lá, como os livros são muito caros, eles tiravam cópia. Então a cópia que eles tiravam, irmãos, era uma cópia terrível, porque era cópia da cópia da cópia, o estado dela era complicadíssimo. Então, irmãos, essa analogia é para mostrar como estaria a geração do tempo do fim, totalmente desfigurada por causa do pecado. Ao longo de 6.000 anos, nós que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, nós fomos decaindo. É difícil nós vermos isso na sociedade em que nós vivemos. Irmãos, eu me lembro que quando eu trabalhava, quando eu estava no exército, já saí de lá, já tem, não sei, 15 anos, 20 anos, não sei, estou ficando velho, uns 15 anos por aí. Eu me lembro que tinha uma música, a música do Camburu. O cara ele ficava saltando, botando a perna para lá e fazia isso e fazia aquilo. Eu falei, como é que vai ficar o joelho dele daqui a pouco, cara? Você se lembra dessa música que tocou aí muito tempo atrás? Olha as músicas que estão sendo tocadas nos dias de hoje, irmãos. Vocês concordam com o que eu estou falando? Que a geração está ficando débil, a geração está totalmente desfigurada. Parece que as pessoas não têm mais, irmãos, intelecto, mais raciocínio. É algo terrível. Olha a letra das músicas pornográficas, músicas sem sentido. Até os cantores não têm nem voz. Parece que é só colocar ali uma letra com o ritmo e com o instrumento e eles... Vocês conseguem perceber o que eu estou querendo dizer? Isso é algo triste ou não? Então, na geração mais débil, que é a nossa geração, Deus ele daria uma chuva muito maior. Porque, diferente do Pentecostes, a Maísa Ribeiro falou uma coisa muito interessante, irmãos. Todos nós receberemos o Espírito Santo no final. Só que tem uma diferença. Alguns, em especial, receberão a plenitude do Espírito. E o restante do mundo receberá o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Todos, sem exceção, receberão o Espírito Santo. Porque todos terão que tomar uma decisão importante de que lado está nesse grande conflito. Porque, irmãos, olha só, as pessoas que tomarem uma decisão errada, Deus ele vai fazer com que essas pessoas, elas o quê? Elas recebam o cálice da ira de Deus preparado sem misericórdia. E Deus ele não deseja isso. Deus ele quer que cada um tome uma decisão consciente, porque depois que você toma uma decisão, não tem como você voltar atrás. Então o Espírito Santo ele vai fazer com que todos recebam a sua presença. Por quê?
o que as pessoas terão que tomar será uma decisão consciente. E eu não entendia isso, irmãos, quando a Maísa Ribeiro ela falou uma coisa muito interessante. Olha o que Deus diz no texto de Joel, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Se é toda a carne, é o que o mundo inteiro. Por que, irmãos? Porque o Espírito Santo fará o caminho que você está trilhando com que ele dê como se fosse um upgrade. Um exemplo, irmãos, se você está crescendo na graça do conhecimento de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo for derramado, você vai dar um salto gigantesco. Agora, se você estiver indo caminho ladeira abaixo, o que vai acontecer? O seu fim será terrível, irmão. Você imagine a humanidade 1000 vezes pior do que ela está agora. É por isso que Apocalipse ele se encerra, continue o justo fazendo o quê? Continue o ímpio fazendo o quê? Porque o Espírito Santo, quando ele for derramado, ele vai fazer arder o que está no seu coração. Então, se o seu coração está indo em direção a Deus, ele vai fazer você chegar até Deus. Agora, se o seu coração estiver indo para as coisas de Satanás, ele vai fazer com que você abrace Satanás. Então, é por isso que o Espírito Santo vai ser derramado, porque a decisão que nós iremos tomar é uma decisão de vida ou de morte. Agora, irmãos, eu vou falar uma coisa muito interessante. Nós vimos ao longo desses 10 dias o quão precioso é a pessoa do Espírito Santo. Eu falei que o mundo todo vai receber o quê? O Espírito. Mas tem um grupo de pessoas que vai receber a plenitude do Espírito. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio. Por que um grupo de pessoas? Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. Eu gostaria que algum irmão pudesse ler para ajudar. Obrigado. Outro irmão pode ler o versículo 14. Farei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Obrigado, minha querida. Então, Deus está dizendo qual o requisito para Ele dar as primeiras e as últimas chuvas. O que nós lemos aí no versículo 13? Se vocês de fato obedecerem aos meus mandamentos que hoje lhe ordeno, de amar ao Senhor seu Deus e de o servir de todo o seu coração e de toda a sua alma, eu darei no devido tempo as chuvas que a vossa terra precisa, tanto as primeiras quanto as últimas chuvas. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, ele diz que o que aconteceu ali no Pentecoste foi o que Joel havia profetizado. Aquela ali foi a chuva temporã, onde o Espírito Santo foi derramado e o Evangelho chegou a todo mundo conhecido, se não me engano, em menos de 20 anos. Agora tem uma outra chuva do Espírito sendo prometida para nós. E nós vemos aqui em Deuteronômio que um dos requisitos para que Deus derrame a chuva seródia é o quê? Guardar os mandamentos de Deus. Quantos no mundo aí fora guardam os mandamentos de Deus? Então, esse versículo ele está falando especialmente para quem? Nós cremos que a lei de Deus ainda está em vigor, sim ou não? Sim. Eu creio, irmãos. Quantos aqui creem que o sábado ainda continua sendo sábado? O memorial da criação. Irmãos, irmãos, eu não sei como as pessoas lá fora não entendem. A palavra de Deus diz que não muda, que Deus não muda e que nem a sombra de variação. Porque se Deus mudasse, o que seria de nós, irmãos? Imagine se o que está escrito aqui Deus mudasse. O ser humano está me dando muito trabalho, eu desisti de salvar eles.
Vou deixar eles lá para que os bichos se destruam. E não é isso que acontece. A palavra de Deus diz que Deus não muda nem a sombra de variação. Ele criou a sua lei. E se o mundo observasse a sua lei, esse mundo seria totalmente diferente de como ele é hoje. Mesmo o pecado estando em nosso meio. E o quarto mandamento coloca Deus no seu devido lugar. Eu sempre gosto de seguir, de dizer esse exemplo. Por que o sábado coloca Deus no seu devido lugar? Porque ele diz da onde nós viemos, ele diz quem nós somos. Da onde você veio, Alexandre? Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Você não veio pelos meios da evolução natural. Eu vi um trechozinho essa semana, um professor universitário, ele dizia, você veio do ovo ou da galinha? Aí os falaram lá da galinha, não, quem veio primeiro? Foi o ovo. Então a intenção dele era confundir. Mas nós sabemos a nossa origem. E o sábado, ele nos diz qual é a sua origem. Ele diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E se nós fomos criados, e se ele criou os céus e a terra, tudo pertence a ele. Mas tem um ser que quer se apossar daquilo que é de Deus. Então, para ele inventar uma mentira, a primeira coisa que ele teve que fazer foi o quê? Tirar o sábado. E aí, quando tira o sábado, entra qualquer outra teoria. Tira Deus, Criador, e aí qualquer outra coisa pode entrar no meio, como a evolução. Então, isso, irmãos, é algo triste. Então, aqui diz que Deus ele dará as últimas chuvas a quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Somos nós. A quem Deus confiou a dar a última advertência a este mundo que está prestes a perecer? Foi a quem, irmãos? A tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14:6, ela fala a nossa missão. Viu um anjo voando pelo meio dos céus, tendo o quê? O Evangelho eterno é só o novo, é só o antigo ou é toda a palavra? Esta igreja crê que o Antigo Testamento é o alicerce de quem? Do novo. Porque a palavra de Deus, ela diz isso, que a luz de Deus é como a luz da aurora. Se Deus manifestasse toda a luz, as pessoas iriam ficar o quê? Ofuscada. Então, Deus ele foi revelando-se aos poucos ele foi dando mais luz e mais luz. Vocês imaginem, irmãos, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, o que ele falou para os discípulos? Tenho coisa para vos dizer, mas não posso. Por quê? Se Jesus Cristo falasse qual era o fim de cada apóstolo, o que iria acontecer com eles, irmãos? Mas à medida que eles foram crescendo na intimidade com Deus, aquilo ali robusteceu a sua fé, ao ponto que quando chegou o clímax, que eles tinham que avançar ou retroceder, eles se mantiveram firmes, mas naquele momento eles não estavam preparados. É a mesma coisa com a igreja de Deus. É por isso que a cada dia nós temos que crescer, a cada dia nós temos que avançar. E a mensagem angélica continuando, né? O Evangelho eterno é a palavra de Deus, o antigo e o novo, para proclamar aos que se assentam sobre a terra. Então está dizendo o quê? Que é a todo mundo, povo, nação, tribo e língua. E qual é a mensagem desse Evangelho eterno que ele destaca? O Evangelho eterno, irmãos, é toda a palavra, mas em Apocalipse 14 ele destaca duas coisas importantes: adorai aquele que fez. É um Ctrl-C, Ctrl-V, da onde? Lá do que está escrito em Êxodo, em Gênesis. Adorai aquele que fez, e o sábado é o memorial da criação. Qual é a segunda coisa que ele diz lá, em Apocalipse 14? Que ele destaca em Apocalipse 14: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a chegada é o quê? Quem é que está dizendo para o mundo inteiro que Jesus Cristo começou a julgar
em 22 de outubro de 1844? Tem outro povo no mundo dizendo isso? Por isso que eu digo que essa é a missão que Deus confiou à igreja adventista. Com a pregação do Evangelho Eterno, cai Babilônia com as suas mentiras, com as suas heresias. E aí que Satanás ele conseguia por meio do engano, agora ele quer conseguir por meio da força. Por isso que em vários países espalhados ao redor do mundo, ele usa força, como na Coreia. Uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua. Sabe por quê, irmãos? Porque na casa dos pais foi encontrado o quê? E como punição, todos naquela casa foram condenados à prisão perpétua. Inclusive uma criança de 2 anos de... Então, o que Satanás não consegue por meio do engano, ele consegue por meio de quê? Da força, da imposição. Eu me lembro que Saulo, antes de ser o quê? Ter um encontro com o Senhor, sabe o que dizia? O que diz a palavra de Deus, irmãos? Que Saulo ia de casa em casa. Se Saulo batesse a porta da sua casa, você sabia que ele estava indo lá para aprender. A sua fé está robustecida ao ponto de dizer que você permanece firme no Senhor, independentemente das consequências? Porque isso irá acontecer de novo. E é para isso que essa igreja está aqui, para preparar cada um de vocês para o que está por vir. E aí, irmãos, a igreja adventista, ela dá a última advertência de Apocalipse 14. Se alguém adorar a besta, ou a sua imagem, e receber o quê? Ou, esse receberá o quê? O cálice da ira de Deus preparado sem... E aí, irmãos, quando isso acontecer, será algo terrível. Hoje, eu e alguns entendem que o Salmo 91 será um salmo literal. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. As armas dos dias de hoje permitem, irmãos, que 1000 caiam de um lado e 10.000 caiam do outro, sim ou não? E como as armas não irão te atingir se cair uma bomba nuclear aqui, irmãos? O que aconteceu com Daniel? Não, aliás, com Sadraque, Mesaque e Abednego. A fornalha lá fervendo, irmãos. Imagina uma bomba nuclear. Diz que a temperatura chega a não sei quantos mil graus ali em questão de segundos. O fogo teve poder sobre aqueles que permaneceram fiéis. É por isso que eu hoje, alguns santos, acreditam que o Salmo 91 é um salmo literal. Diz o Salmo 91 uma coisa muito interessante, irmãos. Vou até abrir aqui para você. Fala da seta que voa. Irmãos, quando nós lemos aqui o Salmo 91 meditando, a gente vê que realmente é algo assim que realmente é algo que vai acontecer. Olha só o que diz. Você não terá medo do terror noturno. Uma das taças da ira de Deus fala, irmãos, de alguma coisa de trevas sobre a terra? Não diz que uma das taças da ira de Deus diz que haverá trevas sobre a terra? E olha aqui o que o Salmo 91 diz. Você não terá medo, no versículo 5, do terror noturno, nem da treta que voa de dia, nem da peste que se propaga onde? Nas trevas. Nas pestes que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Irmãos, lê lá as 7 taças da ira de Deus e vê como esse mundo vai estar. Nós cremos, irmãos, que tem demônios presos no abismo, e esses demônios serão soltos. Diz que o céu irá se escurecer de tantas trevas que sairão. Irmãos, aqueles 2 endemoniados de Gadareno, quando Jesus Cristo foi para lá, o que ele disse para Jesus Cristo? Vieste nos atormentar antes do tempo, não nos envie para o abismo. Que abismo é esse? O local onde tem preso demônios.
Só que esses demônios serão soltos. E o que será da humanidade, irmãos? Aqui diz uma coisa muito interessante, né? Complementando o que eu havia falado. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha só o versículo 8. Somente com os teus olhos você contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Naquele momento ali que as taças de Deus estará caindo, não é um ajuste de conta de Deus? Então, os olhos dos santos que foram perseguidos, eles verão o que, irmãos? O que estará acontecendo com aqueles que rejeitaram a graça que foi oferecida? Aqueles que escolheram o caminho fácil, o caminho largo. Então diz que nós iremos contemplar o castigo dos ímpios e será algo terrível, irmãos. Agora olha só, dando continuidade. Você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Aqueles que estarão olhando a destruição dos ímpios, olha o que diz a palavra, você fez do Altíssimo o seu refúgio. E diz, olha só, nenhum mal chegará à tua tenda, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Por quê? Porque aos seus anjos ele dará a ordem ao teu respeito, para te guardarem, você em todos os seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando para Deuteronômio capítulo 11, Deus irá derramar o seu Santo Espírito sobre quem? Sobre a sua igreja que guarda o quê? Os mesmos mandamentos que Deus veio no Monte Sinai, pessoalmente escreveu com seus próprios dedos em tábuas de pedra. Eu já falei aqui que Deus não muda. Se o que Ele escreveu está valendo. Agora, irmãos, quando nós olhamos aqui a obra do Espírito Santo aqui nesses 10 dias, o primeiro dia fala que o Espírito Santo é o quê? Uma pessoa. O Espírito Santo, ele se alegra? Diz que a alegria nos céus quando algum pecador se converte. E você acha que Deus ele não se alegraria também? O Espírito Santo se entristece? Aqui nós lemos essa semana que o Espírito Santo se entristece. Mas o que acontece com o Espírito Santo, irmãos? Deixa eu ler aqui, para que não falte nada. Diz aqui que ele guia. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Então quem está sendo guiado pelo Espírito é filho. É fácil ser guiado pelo Espírito Santo, irmão? Irmãos, muitas vezes nós estamos na igreja, nós sabemos o que temos que fazer, mas é tão difícil fazer. Diz aqui, na lição, na parte 9, né? Diz aqui, o Espírito Santo ele fala, ele testifica, ele intercede, ele guia e ele se entristece. Na parte do dia 2, a promessa do Espírito, é o que eu comecei o sermão falando, sobre João capítulo 2, é a promessa do Espírito Santo. Na parte número 3, vem falando sobre o quê? Os dons do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa diz aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, com o propósito de edificar a igreja. Irmãos, o mundo lá fora está anestesiado. Todos lá acreditam que para você estar cheio do Espírito Santo você precisa fazer o quê? Falar em línguas. O falar em línguas, irmãos, edifica a quem? A igreja ou a pessoa? Porque nós vivemos no Brasil, tem algum estrangeiro aqui dentro? Se todo mundo falar aqui português, qual a necessidade de eu falar em línguas? Eu vou estar me exaltando, e o irmão que não fala vai estar se entristecendo. E aí o irmão que fala, vê o outro que não fala, vai falar, está em pecado, não está recebendo o Espírito Santo. Acontece isso ou não? Eu já ouvi isso, irmãos. Agora,
Uma pergunta que eu faço, irmãos: quando o Espírito Santo foi derramado, a igreja tinha poder. E por que esses que falam em língua não têm poder como tiveram outrora no passado? As pessoas que recebiam o Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele dá o dom conforme a necessidade da igreja, eu sempre falo: qual é a maior necessidade hoje da igreja? Eu falei aqui na minha oração, né? Várias pessoas que não vieram, porque estão o quê? Enfermas. E diz aqui, um dos dons do Espírito, está aqui, ó, escrito na página número 15. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 10. É o dom de curar. Se os dons espirituais é dado para edificar a igreja de Cristo, qual a maior necessidade hoje da igreja? Seria o dom de cura. E aí sim, nós iremos ver se essas pessoas estão mesmo cheias do Espírito ou não. É algo muito triste, irmãos. O fruto do Espírito. E por que o fruto do Espírito é tão importante, irmãos? Amor. O amor está se esfriando, sim ou não? A alegria, a paz. Ter paz nos dias de hoje é difícil ou é fácil? Longanimidade. É fácil ou é difícil para a nossa natureza esperar, irmãos? Eu me lembro que os jovens, como eu trabalho de motorista de aplicativo, né? Eu pegava alguns jovens que estavam vindo da balada, e eles tomavam tanto energético, irmãos, porque muitos deles falavam que queriam aproveitar os 3 dias. Imagine aquilo ali no corpo deles, o estrago que estava fazendo, irmãos. Sabe por quê? Eu entendo, irmãos, o pecado tem pressa. Você vê que o mundo está cada vez mais corrido, mais acelerado. Por quê? Porque o pecado tem pressa, porque eles sabem que os seus dias estão contados. Então eles querem aproveitar tudo ao máximo. Mas a palavra de Deus, ela quer te desacelerar. Eu, irmãos, diminui muito o trabalho. Essa semana mesmo eu quase não trabalhei, né? E foi uma bênção muito grande. Fiquei acho que quarta, quinta e sexta sem fazer praticamente nada. Só fazendo algumas coisas lá em casa. Eu quero ir na contramão, eu quero desacelerar. Vai cair muito a minha renda? Com certeza, mas é muito válido. Pô, não há preço do mundo que pague isso, irmão. Mas Deus, ele quer fazer com que você desacelere. Porque se você estiver muito corrido, irmãos, você não vai ter tempo para Ele. Então aqui o fruto do Espírito está dizendo que é mansidão. Também, ser manso nos dias de hoje é fácil ou é difícil? Irmãos, eu me lembro que há pouco tempo agora eu fui atendido de tudo quanto era coisa. Eu falei: eixa vida, hein? Cada coisas duras que foi falado, e eu entendi ali que era para me revidar. Sabe quando a pessoa pisa e ela faz questão de te machucar ainda mais? E querendo que você retruque, querendo que você revide, querendo que você, né, comece a bater boca. E eu falei: Senhor, me ajuda a suportar isso. Não foi fácil. Eu mostrei aqui o áudio com um irmão da igreja e ele falou: é difícil, irmãos. Então você ser manso nos dias de hoje, você não vem partir mal com mal, não é? E isso hoje é o que? Uma virtude. E graças a Deus eu consegui resistir, irmãos. Porque a nossa natureza, ela deseja retribuir mal com mal. Mas quando Deus, ele toma conta, você tenta retribuir o que é o mal com o bem. E isso é sinal de que você está crescendo na graça. Agora diz uma outra coisa que é interessante, né, no fruto do Espírito, domínio próprio. É fácil ou é difícil? Eu me lembro que na devoção que eu estou mandando semanalmente, né, o apóstolo Paulo diz que estava tendo uma briga lá na igreja, porque tinham irmãos que eram fracos, que viam outros irmãos comendo carne que era sacrificada aos ídolos e se sentia mal por aquilo ali. O apóstolo Paulo, cheio de domínio de si: se é para me dar um bom exemplo, que eu nunca mais colocarei carne na boca. Que fé, irmãos! Pelo amor à igreja, ele, para dar o exemplo, ele falou: se depender de mim, eu nunca mais como carne na minha boca. Está escrito aqui, irmãos. Abra lá,
1 Coríntios, e você vai ver que está escrito isso, irmãos. É porque a Bíblia que eu estou fazendo o devocional, essa não é a Bíblia aqui, né? A Bíblia que eu estou fazendo o devocional é King James, essa daqui é a Nova Almeida atualizada. Então, como na Bíblia é tudo marcado, vai ser difícil de eu achar. Mas está escrito lá, irmãos. Não, eu sei que é entre o capítulo 8 ou 9, por aí. Mas eu não quero me atentar sobre isso. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, olha só, domínio próprio. Quantos conseguem ter domínio sobre o seu corpo? Um exemplo, irmãos. Como você vai adquirir um hábito saudável? O seu corpo, você sabia que ele precisa ser disciplinado? A Bíblia diz que Jesus Cristo ele tinha um hábito de todo sábado ir à sinagoga. A sinagoga era o que para eles? Hein? A igreja, a casa de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo tinha o costume de no dia de sábado ir à igreja. Jesus Cristo foi disciplinado a ir na igreja, porque é o que é um dever. Qual é o nosso dever como cristão? Irmãos, eu me lembro que nós estamos tendo aqui, irmãos, um grupo de oração, quase todos os dias, né? De 8 às 9. E aí Deus ele me acordou essa semana de madrugada por volta de 3 horas. Eu comecei a assistir lá e vi um vídeo do pastor presbiteriano, Hernandes Dias Lopes. E ele fez, sabe o que, irmãos? Ele fez uma viagem lá para a Coreia do Sul. E o intuito dessa viagem era entender o porquê tanto crescimento espiritual teve aquele país. E lá, irmãos, aconteceu algumas coisas interessantes que eu até falei aqui no grupo da igreja. Sabe o que aconteceu lá? Quando ele chegou lá, tinha grupos de oração, se não me engano, de 4 às 5, de 5 às 6, de 6 às 7 e de 7 às 8. E ele diz que no momento que ele foi, se não me engano, de 6 às 7, a igreja estava tão cheia, irmãos, que ele contou 80 pessoas sentadas no carpete da igreja. Por que nesses horários variados para esses momentos de oração? Para que ninguém perca. Se você trabalha às 8, você pode participar de 6 às 7. E aí tem uma hora para se deslocar para o seu trabalho. Se você trabalha às 7, você pode pegar o primeiro ou o segundo horário, para que todos participem. E lá, esse foi o segredo, o quê? Do crescimento extraordinário que aconteceu nas igrejas da Coreia do Norte. E sabe o que ele disse? Uma coisa muito interessante. Um exemplo foi 80 pastores aqui no Brasil, para ver esse evento maravilhoso que estava acontecendo lá. E no final, eles iriam ter uma palestra com o pastor lá da igreja, que aconteceu, né, esses eventos maravilhosos por parte da graça de Deus. Sabe o que o pastor fez, irmãos? O pastor ele fez uma oração de 40 minutos. 40 pastores ali esperando, para que ele pudesse no final dar uma palestra. Ele fez uma oração de 40 minutos. Quando ele foi para a entrevista com os 80 pastores de outro país, sabe o que ele falou durante quantos minutos, irmãos? Durante 4 minutos. Sabe o que aconteceu? Alguns pastores ficaram lá meio que chateados, meio que revoltados. Como pode ser isso? Ele orou durante 40 minutos e na hora de falar conosco foi 4 minutos. O que ele estava querendo passar para aqueles pastores? Que não é estratégia, que não é só talento, que não só é planos. Ele estava querendo dizer que quando você se coloca na presença de Deus, Deus ele fala somente o seu coração e as coisas começam a vir. Porque a palavra de Deus ela diz que o Espírito fala a outro. Quem é o Espírito que vai estar falando ao meu Espírito? Então, irmãos, o que o pastor queria passar para aqueles 80 pastores aqui do Brasil era isso, mas eles não entendiam, porque para nós a gente acha que a salvação é pelas obras.
vem agir em mim. É por isso que as igrejas enfraqueceram, inclusive a igreja adventista. O pastor José, ele foi para o concílio da igreja e ele falou que era palestra de que hora a que hora, Alex? Oi? Palestras e mais palestras. E eu vou perguntar para o pastor, nesse concílio, quanto tempo foi dedicado realmente à oração? Lá para você parar e todos os pastores orando, digamos, 1 hora ali, todo mundo de joelho clamando, cada um fazendo uma oração, pedindo o Espírito Santo de Deus, para que quando ele saísse dali, ele saísse com o rosto iluminado, e aí, irmãos, acontecesse algo incrível, extraordinário aqui em nossa cidade. Eu vou perguntar isso para ele, e eu quero ver a resposta dele, o que ele vai dizer, se houve isso ou não. Eu sou testemunha que no último concílio dos anciãos, quando eu fui, isso não aconteceu. Aonde está, irmãos, a fraqueza da igreja? A igreja perdeu o poder. Não sou eu que estou falando. A palavra de Deus, ela diz que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para quê? O Evangelho é o poder de Deus. Nós estamos nos reunindo em oração de 8 às 9, praticamente de segunda a sexta, e nós estamos falando, Senhor, se nós não vermos os seus feitos, as pessoas não irão se animar para poder participar. E a gente está pedindo o que, Alex? Para ter o que? Falar. Porque Atos 1:8, irmãos, eu não sei nem quanto tempo tem, porque o relógio ali apagou. Se deixar, eu falo aqui mais uns 15 minutos. É 11h41. Que horas são? 11h41. Agora? Ah, tá, obrigado. Vamos ler lá Atos 1:8. Para que Deus vai te dar poder? Eu não precisava nem ler, que esse texto aqui nós lemos quase durante um bom tempo, né, Alex? Vocês receberão poder para quê? Vocês receberão o poder do Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão o quê? Minhas o quê? O poder do Espírito era para testemunhar. Agora eu te pergunto, Jéssica, testemunhar o que, Jéssica? O que você vai testemunhar? O que Deus fez na vida da Jéssica? O que Deus fez na sua vida para que isso venha o quê? Impactar a vida de outros. O que Deus fez na sua vida? O que você conta de novo? Porque se for oferecido o que o mundo já oferece, eu permaneço mesmo no meu mesmo caminho. O que Deus fez na sua vida ao ponto de fazer com que eu saia da vida que eu estou vivendo e venha aceitar esse seu Deus? Então, Atos 1:8 diz que nós receberemos a plenitude do Espírito Santo de Deus para testemunhar. Então, nas nossas orações, estamos pedindo, Senhor, nós queremos ter o que contar, e conseguimos já muitas vitórias em nome de Jesus Cristo. Aonde, me permite falar do José Brito da Virgínia, ele falou que lá no quintal dele era uma briga terrível. E todos os dias nós orando, a paz reinou lá. E ele está falando que lá no quintal dele a paz reina agora. Amém. Eu já falei aqui que eu estava 7 anos sem falar com as minhas filhas. E Deus pegou um milagre, irmãos. O Alex estava lá nessa guerra intensa que eu tive. Foi ou não uma vitória, Alex? Era ou não era uma guerra espiritual? E eu orando, eu entendi, porque Deus ele fez sair da minha casa para ir lá para o Jardim Botânico, e eu não querendo, irmão. É 1h30 de viagem. Para voltar, quanto tempo, Alex? 2 horas de viagem aproximadamente. Mas se eu estou orando por um propósito, e Deus faz a minha ex-esposa me ligar, e ela é uma pessoa, né, muito que Alex. Ela é muito detalhista, ela gosta de tudo perfeito, tudo impecável. E eu falei, ela está pedindo para eu fazer uma coisa que eu não sou capaz de fazer. Mas se eu estou orando, essa é a única oportunidade que eu vou ter, porque eu mandava mensagens para minhas filhas e elas nem respondiam. Eu falei, então eu vou lá, Senhor, eu só tenho guardado para mim. E o milagre aconteceu. E eu vou modificar o quê? As orações. Porque nós, quando oramos, nos conectamos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da
terra. Então ele ouviu a minha oração e eu recebi essa bênção. E eu glorifico o nome do Senhor. E teve outros milagres lá que aconteceram, né, Alex? Ontem aconteceu mais um milagre. Eu fui lá almoçar no restaurante da Fátima porque nós estávamos orando por um documento que foi assinado, né? E esse documento foi assinado ontem. E eu glorifico a Deus. O meu vizinho estava lá fazendo uma doação. E precisava confirmar aquilo ali. E ontem eu fui com o José Brito, com a minha esposa, nós fomos no cartório lá e os documentos foram assinados. E eu falei, ao mínimo eu pagar um almoço lá com meus irmãos. E nós fomos lá e almoçamos e foi algo maravilhoso. Era um momento triste, sim. Logo depois eu cheguei, né? Me demorou muito tempo, a gente estava indo para o cemitério. Mas é o quê? Como é que eu ia mudar para outro dia? Irmãos, nós que somos adventistas, nós cremos que tudo que você tiver que fazer, você tem que fazer quando? Quando está vivo ou quando está morto? Depois que morrer, irmãos, a única coisa que pode ficar é o remorso na mente de cada um. Não é? Então, irmãos, é uma pena que o tempo é curto. Quarta-feira eu falei aqui uma coisa muito interessante, eu gostaria de falar até para encerrar, irmãos. Quarta-feira nós falamos aqui sobre algo muito importante. Me perdoe, Jéssica, passar um pouquinho, porque é algo que a igreja precisa saber. É tanta coisa marcada aqui. Condições para receber o Espírito Santo: pedir, buscar e bater. O que isso está querendo dizer, irmãos? Em insistência. Você pede, você clama, você busca e você faz a sua parte. Pedir, buscar e bater. Tudo que estiver ao seu alcance você faz. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo é um presente tão precioso, tão especial, que não será dado de qualquer jeito para qualquer pessoa. Uma coisa que eu costumo falar, irmãos, é que ninguém estará no céu lá perdido. Todos saberão o porquê estarão lá e o preço que foi pago para estar lá. É um exemplo que eu falo em relação ao Espírito Santo de Deus. Aqueles que irão receber a sua plenitude saberão o preço que foi pago, porque aqui está dizendo, nós temos que pedir, através das nossas orações, nós temos que buscar, e nós temos que bater. Como você bate? Cumprindo os pré-requisitos que é estipulado na sua palavra. Agora, na quarta-feira aqui na igreja, como a igreja estava vazia, eu falei sobre uma coisa muito interessante, né? Esvaziar. Eu falei, se eu não me engano, aqui até hoje na igreja. Tem como, irmãos? Se o nosso pote está vazio, o Espírito Santo nos encher da sua presença? Se dentro do nosso pote ele não está vazio, como o Espírito Santo irá nos encher? Eu vou fazer uma pergunta: tem áreas da nossa vida que a gente tem dificuldade para entregar a Deus, sim ou não? Sabe qual é uma das áreas da minha vida, irmãos? A alimentação. Eu sei o que tenho que comer, eu sei o que Deus deseja para a minha vida, mas isso é tão difícil. Então tem como o Espírito Santo me encher? Enquanto eu não entregar essa área da minha vida que eu tenho dificuldade. Porque enquanto eu tiver essa área da minha vida aqui, o que eu estou dizendo para Ele? Que eu não estou entregando a Ele o quê? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Então cada um aqui de nós sabe o que precisará entregar para que Deus te encha 100% da sua presença. Esvaziar-se, irmãos, esvaziar de si mesmo, esvaziar de mim mesmo, esvaziar de você. Irmãos, uma pergunta: você sabe o que você tem que deixar para que Deus tome posse 100% de você? Se você convive com você há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais, se você ainda não souber aonde a sua falha, é sinal que tem alguma coisa errada. Sim ou não?
Então cada um de nós tem que saber o que precisa entregar para que a gente venha se esvaziar. Agora uma pergunta que eu faço: se você não sabe, pergunte a Deus: Senhor, o que eu preciso de entregar para que o Senhor tome 100% da minha vida? Agora uma outra coisa, irmãos: permanecer. Quando eu falei aqui quarta-feira em permanecer, e é o último tópico que eu vou usar, tem diferença, irmãos, de permanecer aqui fisicamente e não permanecer espiritualmente, sim ou não? Por que às vezes as nossas crianças, quando crescem, elas estão saindo do nosso meio? Porque muitas vezes elas estão aqui só fisicamente, mas não estão o quê? Espiritualmente. Eu me lembro que com a minha filha Maria Luísa, quando ela fica quietinha, deixando o celular com ela, parece que nem tem criança ali na igreja. Isso acontece com vocês, pais, sim ou não? Mas o que eu quero introduzir na vida da minha filha quando eu trago ela para a igreja? Que aqui é um ambiente onde ela aprende o que? As coisas de Deus. Então, se eles entrarem aqui dentro com o celular na mão, eu já estou dando o quê? Então, irmãos, permanecer é mais do que você estar aqui fisicamente. Eu me lembro, irmãos, que eu vou em muitas igrejas pregar, agora eu diminui um pouco. Mas quando eu chegava lá, irmãos, eu via daqui da frente, você vê tudo. Você vê quem está conversando, você vê quem está no celular, você vê quem está no mundo da lua e você vê quem está prestando atenção. E quantas pessoas eu vi, irmãos, na hora do sermão, as pessoas lá no celular? Essa pessoa estava ali fisicamente, mas ela estava ali espiritualmente, sim ou não? Um exemplo, irmãos, permanecer aqui fisicamente e não espiritualmente. Nós viemos aqui para cultuar a quem? Então, se no momento da adoração, no momento do louvor, no momento da mensagem, no momento de algumas coisas importantes na igreja, se eu estou ali conversando com outro irmão, o que eu estou dizendo? Para a pessoa que está aqui ou para Deus? Vocês se lembram quando Deus ele teve aquele diálogo com Samuel? Que o povo estava lá pedindo o quê? Um rei? E Deus falou o quê? Eles não estão fazendo isso com você, Samuel, eles estão fazendo isso com quem? Então, se na hora aqui da adoração eu estou fazendo qualquer outra coisa que não seja adorar ao meu Criador, eu estou dizendo não para quem está aqui na frente, mas para Deus, que aquilo ali que eu estou fazendo é mais importante do que Ele. E a palavra de Deus diz que para mim os seres mais poderosos de todo o universo, que para mim são o quê? Os serafins, seres, anjos de 6 asas, na presença de Deus eles fazem o quê? Velam os pés e velam o rosto, e com 2 asas voam, e com a boca falam o quê? E a palavra de Deus diz para o restante da criatura, que na presença do Senhor nós devemos fazer o quê? Se Então, permanecer, irmãos, é muito mais do que estar aqui fisicamente, é estar aqui também espiritualmente. Por que eu gosto de sentar aqui na frente? Porque eu não gosto que nada me tire a atenção. Eu gosto de prestar atenção em tudo que está sendo falado aqui. Às vezes o irmão fala, aconteceu isso na igreja, e eu falo, como se eu não vi nada disso? Olha os nossos irmãozinhos católicos, a forma como eles adoram a Deus. E aí vocês vão ver uma diferença muito grande. Irmãos, eu tinha vontade de uma vez ir lá assistir uma missa para realmente confirmar se isso é verdade ou não. E aí vim aqui para testemunhar para os irmãos. Nós temos que aprender, irmãos, a fazer um trabalho missionário como os testemunhas de Jeová, que são insistentes. Toda semana estava lá no portão batendo, fazendo a parte dele. Temos que aprender a orar com os nossos irmãos pentecostais, que oram e parece que o céu está abrindo sobre ele, porque eles têm fé. E uma vez eu falei, eu estava ali perto do Guanabara de Irajá, e aí eu deixei uma senhora na porta de uma igreja, e ali eu vi os irmãos orando, eu falei, irmãos, é diferente
orar com os outros irmãos. Irmãos, isso é crescer na graça. Porque quando o Espírito Santo for derramado, ele vai fazer arder dentro de você o caminho que você já está trilhando. Ele vai fazer você decolar. Permanecer, irmãos, é voltar de novo ao primeiro amor. É fazer com que venha arder quando você aceitou a Cristo pela primeira vez. Como você sentia prazer em estar na presença do Senhor. Eu falei aqui, se eu não me engano, na escola sabatina, irmão. Sabe o que eu falei? Os ímpios vão para o carnaval, aproveitam lá e não tem medo de nada, irmãos. Até os espíritas, sabe o que eles fazem, irmãos? Você vê na rua vários trabalhos que eles fazem, pedindo porque, irmãos, olha só, os terrenos de macumba eles fecham. E as pessoas que são dessa entidade, eles vão lá e fazem trabalho para fechar o corpo deles, porque para eles não estarem desprotegidos. Então eles saem para aproveitar o carnaval e fazer o que eles gostam. Agora os servos de Deus têm medo de vir à igreja à noite porque é perigoso. Não creem que Deus pode me proteger e me guardar de toda e qualquer forma de mal, sabendo que Jesus Cristo está às portas. Eu falo assim, Senhor, como pode isso? Os ímpios vão que vão mesmo, aproveitam e curtem, não estão nem aí. Mas nós que temos um Deus vivo, temos medo de uma série de coisas, colocamos um monte de empecilhos. Irmãos, eu tenho que ser duro, sabe por quê? Finalizando a mensagem de hoje, é o que está escrito em Joel, e eu vou ler de novo o que eu li aqui no início. Porque eu tenho que ser duro, eu tenho que falar essas coisas, porque diz aqui no livro de Joel, capítulo 2, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, está próximo, é dia de trevas e escuridão, dia de nuvens densas e escuras. E por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E essa apostila aqui, ela te ajudou nessa caminhada para você entender o que você precisa para que naquele dia vocês estejam de pé. Sabe por quê, irmãos, eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus? Pergunte para você mesmo agora, por que eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus? E aí eu vou falar o porquê que eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei o porquê que eu quero estar cheio, irmãos. Não é para curar, não é para fazer milagres. Eu quero estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que quando eu falar, eu tenha poder e autoridade, e quando eu falar, os corações das pessoas se abram para a mensagem de salvação, para a mensagem de graça, porque eu tenho pessoas que eu amo, e eu quero ver no céu junto comigo, mas hoje, quando eu falo, como eu falei para minhas filhas, está aqui a foto dela, essa daqui de preto e de branco. Uma vai fazer dia 24, no dia dos namorados, e a outra é 4 anos mais nova. Está aqui. Sabe o que elas falaram para mim? Que cortou o meu coração? Papai, você é chato, você só fala de Deus. Por que eu quero estar cheio do Espírito Santo? Para quando eu falar, eu tenha poder e autoridade, e elas se rendam a Cristo Jesus, e elas se convertam dos seus pecados e estejam no céu. Porque nós temos que crer, irmãos, no que está escrito. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Um hino que eu amo, não sei se vocês se lembram do hinário antigo, que quando falava sobre a volta de Jesus Cristo, tinha uma escada rumo aos céus, e naquela escada várias famílias de mão dadas subindo, um ao lado do outro. Então, eu, Marcelo, quero estar cheio do Espírito Santo para que isso aconteça. E você quer estar cheio do Espírito Santo para quê? Aí eles quase todos os dias no momento de oração pedem pelo seu filho, pelo seu marido. E vocês estão pedindo para quem que você quer ver no céu junto com você? Eu termino essa mensagem de sábado, irmão, dizendo uma coisa muito interessante. Vamos lá para Lucas, para encerrar, com o último versículo. A promessa que diz: é Lucas, né, que diz que Deus dará o Espírito a todos que lhe pedirem, né?
É Lucas ou é João? É Lucas mesmo, né? Oi? Obrigado, te agradeço, irmãos. Lucas 11, vamos encerrar com o texto de hoje. Obrigado, irmã Paula. Lucas 11, versículo... vamos ler do versículo 9 até o 13 para encerrar. Por isso eu digo a vocês, peçam e lhes será o quê? É uma certeza de que se vocês pedirem, vocês irão receber, sim ou não? Sim. Deus não mente, nem a sombra de variação. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Então Ele está pedindo, pede. Não recebeu, continua pedindo. Não recebeu, continua insistindo. Então Ele diz aqui, busquem e acharão. Quando você busca alguma coisa, você sai do local onde você está parado e você começa a fazer a sua parte. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate. Bate aqui, irmãos, também para mim é o esforço, né? Você tem que fazer a sua parte, se esforçar, ter disciplina na sua vida. Se você pega 8 horas de trabalho, eu tenho que ter um momento de intimidade com Deus. Então, discipline a sua mente, bota o relógio para despertar, acorde mais cedo, priorize o reino, porque Jesus está às portas. E diz no versículo 11, quem de vocês, olha só, Deus ele falando de pais humanos, quem de vocês, sendo pai ou mãe, lhe daria uma cobra ao filho que lhe pedisse um pedaço de peixe? Ou lhe daria um escorpião se o filho lhe pedisse um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o quê? O que Deus mais deseja derramar o seu Espírito para finalizar essa obra? Irmãos, se nós vemos o que o pecado faz nesse mundo, imagine Deus que sabe de tudo. O que Deus mais deseja é derramar o seu Santo Espírito, porque da mesma forma como começou, irá terminar. Através da obra poderosa do seu Santo Espírito. Temos um louvor especial, Jéssica? Sim? Então pode vir aqui. Gabriel, bom. Deus te abençoe, minha querida. Amém.
Posso crer. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor, aqueles que quiserem. Pai querido, o dia do Senhor está às portas. A sua palavra diz que o noivo está atrasado porque a sua igreja não está pronta. Pai querido, sabemos que o Senhor está no controle. Sabemos das nossas limitações. Sabemos, Pai querido, que precisamos de Ti mais do que o ar que respiramos. Mas ajude-nos, Pai querido, a ter essa consciência através das nossas ações. A sua palavra, do início ao fim, ela fala de obediência. Pai querido, uma vez Elias, ele se sentia sozinho, e ele diz que só ele estava lá, Senhor Deus, firme, que todos os profetas haviam sido mortos, e o Senhor, com amor e com ternura, disse para Elias: meu filho, tem 7.000 ainda que não dobraram o seu joelho a Baal e nem o adoraram. Eu sei que foi o Senhor que manteve aquelas pessoas de pé, Senhor. O esforço humano com o poder divino pode muito. Pai querido, se o Senhor não for conosco, o que será de nós? Nos mantenha de pé pelo Teu amor e pela Tua bondade, Senhor. Um dos versículos que eu mais amo e que é a minha esperança, porque eu sei que eu sou pecador, é aquele que diz que a boa obra que o Senhor começou em nossos corações, que o Senhor há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós cremos pela fé, Senhor, que isso se cumprirá em nós, nem que seja no último momento de nossas vidas, mas que nós possamos estar lá, Senhor, naquele grandioso dia, quando o Senhor voltar com poder e grande glória, para buscar os seus, os redimidos, aqueles que aceitaram a graça. Nós queremos, Senhor Deus, ouvir dos seus lábios aquelas solenes palavras: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós queremos ser estes, Senhor. Habilita-nos, nos ajude, faça o que o Senhor tiver que fazer, mexa com o que o Senhor tiver que mexer, mas naquele dia nos ajude a estar de pé para nos encontrarmos com o Senhor nas dúvidas. Pai querido, essa igreja precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Essa igreja precisa ter poder, Senhor, e autoridade no mundo espiritual. E eu, Pai querido, não vejo uma outra forma se esta igreja não for uma igreja de oração. Porque na oração estamos conectados a Ti. E quando estamos ligados a Ti, Senhor, o que é impossível a nós? Porque nós temos um Pai amoroso, um
Pai que sente prazer em nos atender. Então, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu com as mãos levantadas, Senhor Deus, abençoando esta igreja, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que esta igreja seja uma igreja de oração, Senhor. E quando elas orarem, os céus se abram, e os milagres aconteçam, e o teu nome seja glorificado, Senhor Deus, por toda a eternidade. Eu te peço em nome de Jesus, porque tudo só foi possível por meio dele e para ele. Abençoe a sua igreja, eu te peço, Pai querido, por favor, que os teus filhos sintam prazer em estar na sua presença através de uma oração, através de clamor. Queremos ter o que contar, Senhor, porque o Senhor continua forte e poderoso. E se o Senhor não está operando as suas maravilhas hoje, como o Senhor operava outrora no passado, o erro é nosso. Estamos te pedindo, nos ajude a estarmos na posição que o Senhor deseja. Abençoe a sua igreja com o seu Santo Espírito, com uma porção redobrada nos dias de hoje. Que todas as orações que forem levantadas aqui, e tudo que for feito para a honra e glória do seu santo nome, chegue até o teu trono de graças. E que o Senhor nos responda da forma como o Senhor assim o desejar, porque nós cremos no Deus em quem nós servimos. Abençoe a sua igreja, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Santo Espírito, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. E que agora nós iremos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus, irmão.